Boa noite, Paiva. Pela atuação e a forma regular que ela aconteceu, é um jogo para estabelecer um novo padrão para o Bahia, para manter esse nível de atuação, para manter esse jeito de jogar. É um jogo onde um jogador complicado que não chega hoje teve. O time parecia mais entrosado, mais equilibrado, tanto do ataque e defesa, e por isso o resultado positivo? Boa noite. Não. É um jogo na linha de muitos que fizemos aqui. Apesar de tu dizeres que a gente não tem uma ideia de jogo, e o Américo Mineiro é que tem, é uma forma de, quando tu dizes que a equipa não tem uma ideia de jogo, é um elogio para mim. E, portanto, dizer que, de facto, a equipa tem uma ideia de jogo, tem feito jogos muito bons, e mais, e queria falar sobre isto, o massacre que sofremos com o São Paulo traduziu-se em 13 remates do Bahia no golo do São Paulo, só que só acertámos 2 vezes no golo, mas tivemos 13 finalizações contra 16 do São Paulo, que de facto acertou 10 na baliza, e o Marcos fez uma grande exibição. E eu acho piada, quer dizer, não acho piada, é que quando o Bahia faz exibições em que falha golos e os goleiros fartam-se defender, diz-se que o Bahia é ineficaz. Quando o Marcos faz um monte de defesas, o Bahia não sabe defender. E, portanto, como eu tinha dito ao Marinho, estão sempre a puxar o negativo em vez de puxar o positivo. É um muito bom jogo da minha equipa, na linha de muitos outros que fizeram aqui em casa. E, portanto, uma vitória importante, 3 pontos, continuar a trabalhar. Paiva, eu gostaria de que você falasse... Boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouco da apresentação dos laterais, Gilberto e do Cândido, a importância deles no jogo de hoje. São 2 jogadores de muita qualidade, são 2 jogadores que nós quisemos contratar para equilibrar o elenco e fazer os outros que têm qualidade também, como o Bahia e como o Cicinho, têm qualidade e, portanto, crescer e ajudar a equipa. Portanto, em termos ofensivos são muito fortes, em termos defensivos estiveram bem. Vamos seguir a tentar jogar desta forma. Não sei se isto vai ser uma continuidade ou não. O Campeonato Brasileiro não dá asa a continuidades. É às vezes uns ganham, outras vezes outros perdem. Hoje, quando toda a gente esperava que o São Paulo ganhasse e o Atlético Mineiro não ganhava nos últimos jogos, ganhou. Portanto, o Vasco ganhou pela primeira vez. Enfim, é o Campeonato Brasileiro. Mas são 2 bons reforços. Boa noite, Paiva. Boa noite. A situação do Azevedo no banco. Sim. Posicionamento tático ou outra coisa? Vi o jogo que o Rezende fez. Jogo mais ofensivo, o Nico, em questões de cansaço, porque tem feito os jogos todos. Notámos que nos últimos jogos tem perdido muita bola, tem falhado muito passe, e o Rezende dá-me um critério ofensivo diferente do Nico, só isto. Renato, boa noite. Boa noite. Bahia conseguiu um resultado positivo depois de um tempo sem vencer aqui em casa e no Brasileiro também. Mesmo com esse bom resultado, torcida mantém protesto, pedindo a sua saída. Queria saber da sua reação sobre isso. Não tenho reação, é normal quando a equipa está muito tempo sem ganhar, é normal que a torcida peça a minha saída. Mas o que quero dizer à torcida é o seguinte: extraordinário estarem 34 mil pessoas aqui quando nós estamos em zona de rebaixamento. De facto, continuam a surpreender-me, podem continuar a pedir a minha saída, eles e muitos de vocês continuem a pedir a minha saída e a xingar e a assobiar, desde que não o façam aos jogadores. E aí eles têm sido fantásticos. Deixar os jogadores jogar, depois manifestar-se, como eu pedi no intervalo e no fim, mas de facto, estando a equipa com estes resultados não positivos, estando em zona de rebaixamento, olhar para este estádio, vê-lo com esta moldura humana e ainda por cima apoiando a equipa, fantástica. A nossa torcida é absolutamente fantástica. Mister, parabéns pelo jogo Obrigado. de hoje, né, pelo triunfo do Bahia, voltando a vencer depois de alguns jogos. Eu queria saber de você como é que você lida internamente e no seu dessa informação que surgiu nos últimos dias, que o Bahia poderia trocar de treinador e que o Rogério Ceni seria uma opção para substituir você. Como é que você lida dentro do grupo e no seu pessoal? Olha, vou dizer, primeiro, as únicas notícias que eu tenho é o meu assessor de imprensa que me manda, que está no Rio de Janeiro. Não tenho redes sociais, não vou à internet, tento não ver programas de televisão, a não ser que o meu assessor de imprensa me diga algumas coisas que eu tenho de facto que rebater, porque há algumas mentiras que eu tenho que rebater. E, portanto, aquilo que eu acho é focar, aquilo que eu faço é focar no meu trabalho com os meus jogadores. Não sei se alguém me vai perguntar
a reação dos jogadores no segundo golo? Alguém me vai perguntar? Não, pois não, é normal. É normal quando os jogadores vêm todos festejar comigo, é normal que ninguém pergunte. Sabem porquê? É pelo negativo. Porque os jogadores estiveram com o Paiva, mas é melhor dizer que vem o Seni, que vem o Bencassese, que o Paiva castigou o Vítor Hugo. Esta semana disse tanta mentira, que eu de facto, a única coisa que eu faço, uma de duas, ou me contamino com isso e me suicido, ou me demito, ou me vou embora, ou então continuo a trabalhar forte, firme, como estamos a fazer, eu e os meus jogadores. E, portanto, é assim, não temos ganho, de facto não temos feito exibições ao nível daquilo que se queria, de facto não, mas também não tem sido tão más. Temos uma ideia de jogo, o Bahia tem uma ideia de jogo que é bem clara, apesar de algumas pessoas acharem que não tem, mas o que as pessoas percebem de futebol ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou treinador. Portanto, o Bahia tem uma ideia de jogo. Às vezes não a consegue pôr em prática, porque os adversários também jogam. Não é? Jogar no Morumbi contra o São Paulo não é fácil, mas a gente quer massacrar o São Paulo no Morumbi. Paciência, eu não consigo entender essas análises, a não ser constantes ataques aos treinadores que aqui sentam, mas não é o Paiva. Todos os outros treinadores que aqui se sentaram foram sempre alvos de ataque, e é uma pena. É uma pena, sabe porquê? Porque a nível nacional eu já recebi muitos elogios. Sport TV, SPN, a nível nacional elogiam. E aqui, em vez de defendermos o que cá temos, atacamos. É uma pena. Boa noite, Paiva. Parabéns por voltar a vencer. E a quanto a gente pode atribuir aos reforços também? Tipo, hoje você só tem o Biel e o David fora por conta de lesão, além do Danilo, que não era titular. Porém, assim, dos que chegaram, qual foi o up que você pode falar dessa equipe com dois laterais do nível de Cândido e Gilberto e também de um ratão no ataque para a equipe voltar a vencer? Sabes porque é que olá Marinho, sabes porque é que eu não vou responder essa pergunta? É muito simples. Porque enquanto não havia reforços, batia-se no Paiva. Percebes? Enquanto não havia reforços, batia-se no Paiva. Então, se de facto vocês identificam uma melhoria de qualidade, então se calhar é porque estes jogadores faziam falta. É se calhar porque tivemos um plantel limitado até pelas lesões. Portanto, os reforços tentamos, eu e o Carlos Santoro, que somos os mais atacados e os mais visados, nós fazemos uma coisa, trabalhamos todos os dias, Marinho, analisamos todos os dias, depois podemos acertar ou não. É muito difícil ter uma profissão em que se toma decisões, e a nossa profissão é tomar decisões. É muito mais fácil nós sentarmos numa cadeira, agarrar no microfone e falar do trabalho dos outros. Falar do trabalho dos outros constantemente. Criar, tomar decisões, não. Falar dos trabalhos dos outros. É cómodo, eu acredito, tem que se fazer, tem que se fazer, mas nós estamos a tomar decisões. Um treinador tem que tomar decisões, um diretor desportivo tem que tomar decisões. Vamos agradar a todos? Não. Vamos errar? Vamos. Aquilo que nós fizemos foi olhar para o que precisávamos, trazer qualidade, ajudar, esperar que os lesionados venham como estão a vir e tentar ter um elenco mais compacto em termos de soluções, mais equilibrado em termos de qualidade. Paiva, boa noite. Boa noite. Costa Filho, TVL. Já eram 45 dias sem vencer na temporada, 8 jogos sem triunfos, que agora se transformam em 3 partidas de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. A importância de uma vitória de um resultado positivo que traz para um clube. Como é que o Bahia vai manter essa ideia de jogo que você trouxe agora há pouco, para que continue com esses resultados positivos agora, fora de casa, diante do Atlético Mineiro? Meu querido, eu não trouxe esta ideia de jogo há pouco, trouxe esta ideia de jogo desde que cheguei. Não tenho a culpa que muitos jogadores tenham chegado aos bocados e que eu na pré-temporada tenha tido 4 reforços para pôr essa ideia de jogo. Esta ideia de jogo está a crescer e a sedimentar-se em função de o número de jogadores que vão chegando. E chegaram 2 em pré-época. O Ratão e o Gilberto estão em pré-época. O Ratão chegou aqui em 15 dias de trabalho com o Toulouse, quando aqui chegou. Portanto, não há milagres, eu já disse, não há milagres. Neste aspecto de trabalho consistente, finalmente começámos a ter semanas longas de trabalho, infelizmente, porque fomos eliminados da Copa, mas ter o elenco fechado, ter o elenco pronto e agora daqui continuar a trabalhar. Portanto, como te digo, umas vezes melhor, outras vezes pior. Umas vezes os adversários são melhores, outras vezes são piores, umas vezes os adversários deixam-nos fazer mais coisas, outras vezes não nos deixam, porque o futebol é um jogo de oposição. Aquilo que nós queremos é somar vitórias, e como tu bem dizes, costuma-se dizer, o Bahia está sem ganhar há um monte de
dá um monte de jogos, mas parece que o Bahia perdeu os jogos todos. O Bahia tem um monte de empates também. Foi somando. É o que nós queremos? Não, está longíssimo. Estou satisfeito, como disseram que eu estava satisfeito no empate com o São Paulo. Eu, sentado aqui, como os outros treinadores que aqui tiveram, somos alvos muito fáceis. Boa noite, Renato. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Renato. Tá. Boa noite, Renato. Parabéns pelo triunfo. Obrigado. Perdão pelo erro aqui. Notou-se hoje que o Bahia trouxe um time mais leve a campo. Não sei se essa foi a sua ideia de fato, mas ao que pareceu para nós, foi um time mais leve em campo, um time com 2 meias de circulação mais rápida pelo meio campo ali para poder quebrar as linhas da defesa, 2 laterais fortes fisicamente, mas que conseguem pelos corredores dar dinâmica, dar velocidade, aceleração e potencializar os jogadores de frente. Com essa energia que chegou nessa janela de transferência, a ideia é que o Bahia imponha aos seus adversários o seu estilo de jogo, ou a ideia do Bahia é se adaptar aos seus adversários com as suas variações, com as suas ideias de jogo, para que você possa atingir o máximo de nível que essa equipe possa te dar? Parabéns, muito boa pergunta. Normalmente o que queremos fazer é 30-70. 30 de adaptação ao adversário, 70 do nosso jogo. Só que isto é o que eu planeio, isto é o que eu preparo, em função das fortalezas e das fraquezas do meu adversário. Só que depois a gente se esquece que o Bahia não joga sozinho. E o adversário tem qualidade, faz-te oposição e às vezes as coisas não saem como tu queres. Portanto, foi uma equipa, obviamente, se tu não jogas com Nicky Rezende, é uma equipa mais ofensiva. E era aquilo que eu obviamente queria. Mas cada jogo tem uma história, cada adversário tem características, cada jogo tem um contexto que nós, lá está, temos que tomar decisões. Às vezes acertamos, outras vezes não acertamos. Hoje a ideia era esta, era uma equipa, como tu dizes, o que é que queres dizer com leve, só para eu me situar? Uma aceleração no balanço, Ok. uma quebra de linhas mais rápida, É um bocadinho isso, ter um homem a circular à frente da defesa, ter 2 mais metidos de interiores, é um 4-3-3 puro e duro, mas depois com as suas dinâmicas, com 2 alas abertos, rápidos, que são alas extremos, pontas, como vocês dizem, muito verticais e muito fortes num contra um, apesar do Ratão em dificuldades, por causa, como eu já disse, da sua pré-temporada, 2 meias criativos, com envolvimentos, com chegada, com rupturas entre central lateral, entre zagueiro e lateral, que baixem para jogar. Hoje conseguimos de facto aproximar muito daquilo que eu quero enquanto jogarmos em 4-3-3. Pudemos ser melhores que o América, conseguimos ser melhores que o América, apesar do América ter uma ideia de jogo muito melhor que a nossa. Obrigado, boa noite.